Gravação agora. Ok, gente, então bem-vindos e bem-vindas à palestra Software Livre e Desenvolvimento Seguro. Será dada pelo professor Joaquim Quinteiro Uchoa, do Departamento de Computação Aplicada da UFLA. O professor Joaquim tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em sistemas distribuídos, tecnologias educacionais, segurança computacional e inteligência computacional. Joaquim, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. E a partir de agora, a palavra é toda sua. Muito obrigado, eu que agradeço, né, pela oportunidade. São duas coisas que eu gosto muito de falar, né, software livre e segurança computacional. Então, junto as duas, é papo para mais de metro. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou professor na UFLA desde 97, e desde essa época eu já trabalhava ali com software livre. Então, eu sou da época que não era nem o LibreOffice, não era nem o OpenOffice, ainda era o StarOffice, né, que foi o que deu origem a esses outros projetos. Né? Pouco tempo depois de iniciar minha atuação na UFLA, eu comecei a me envolver com a parte de gerenciamento dos laboratórios. Na época, nós não tínhamos um técnico para cuidar disso. E, por conta disso, acabei me envolvendo com questões de segurança computacional. Então, a motivação foi bastante prática. Ou eu me preocupava com aquilo, ou o laboratório virava uma peneira. A gente virava e mexia, tinha problemas. Na época, me ajudavam o professor Bruno e o professor Monserrat. O professor Monserrat gerenciava a parte Windows e eu e o Bruno gerenciávamos a parte Linux. Então, daí veio a motivação para estudar, né, a segurança computacional. Bom, eu dividi a palestra em 3 momentos. Num primeiro momento, falar um pouco aí sobre software livre. Como esta palestra está numa disciplina, né, em software livre, eu vou tentar usar uma abordagem até um pouco mais informal, né, desse tema, para não sobrepor aquilo que vocês já devem saber. Então, a primeira coisa que a se pensar software livre não é software grátis. Tá? O conceito aí é, né, de liberdade, e isso é importante, principalmente no inglês, que foi da onde surgiu o termo, porque o free pode ser tanto traduzido como grátis, como livre, e pela definição da Free Software Foundation, software livre é uma questão de liberdade. Então, você pode fazer o que quiser com o software, desde que você não infrinja algumas regras. Né? Então, o livre aqui está para fala livre e não cerveja grátis. Né? Bom, ainda nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, existe uma discussão justamente por causa dessa questão ideológica, desse viés, né? Existe uma discussão entre free software e open source software. São duas correntes. Atualmente, vingou mais a versão comercial disso, mas é importante comentar desses dois inícios, porque isso está ali no início do movimento, né, desse movimento pelo software livre. De um lado, nós temos a defesa do termo free software pelo Richard Stallman, né? Então, que vai defender a questão da liberdade. E do outro lado, nós temos a defesa pelo código aberto. Então, no Brasil, inclusive, durante um certo tempo, havia uma disputa entre software livre ou software de código aberto. Tá? Quem gosta de ser bem informal, geralmente usa uma terminologia que é o FOSS, né?
Free and Open Source Software. Em português seria software livre de código aberto. No final das contas, esse termo é meio redundante, né? Então, acaba que software livre é o que vingou para os dois aspectos. Então, nós temos a Free Software e, do outro lado, nós temos a iniciativa Open Source, né, do Eric Heyman, que defendia que o acesso ao código era importante para garantir qualidade e segurança de software. Então, isso já lá em 99, no texto do Raymond, ele já defendia o acesso ao código para questões de segurança. Essas duas figuras, né, elas são relativamente polêmicas, né, tanto o Raymond como o Stallman. O Stallman tem uma figura clássica dele com uma espada no Fórum Internacional de Software Livre, em Porto Alegre, né? E, na realidade, o movimento aí começa com ele por conta de uma maldita impressora. Sempre elas, né? Você não pode contar para a sua impressora que você quer imprimir, ela vai parar de funcionar naquele momento. Tá? No caso do Stallman, havia uma versão de Unix que ele utilizava. Naquela época, nós estamos falando aí, década de 80, se não me engano, eu não lembro a data ali exata, mas o fato era muito comum que o software fosse distribuído com código-fonte para você poder ampliar para as suas necessidades. Tá? Era uma prática comum. Tá? Por quê? Porque você não vendia software. O software era um acessório. Você vendia o servidor. O software ia junto, para você poder usar o servidor. Você não vendia driver da impressora, você vendia a impressora. E aí o que aconteceu naquela época é que eles precisaram mudar o servidor e não tinha um driver da impressora para um novo sistema operacional. Então ele entrou em contato com o fabricante da impressora e pediu um driver para aquele novo. Eles falaram que não iriam desenvolver, porque, né, a impressora já estava saindo de linha, etc. Ele pediu educadamente, então me disponibiliza o código-fonte, né, é algo que era comum, para eu poder alterar para funcionar nesse novo sistema operacional. Ele era um fuçador, então, né, entendia bastante ali de programação, então ele tinha condições de fazer isso. O fabricante negou o código. Então, nesse momento, ele se irrita bastante com isso, porque havia toda uma prática de código disponibilizado, e aí estava começando um movimento de vamos fechar o código, vamos esconder nossos segredos, vamos esconder, né? E começando até uma filosofia de venda do software. E aí ele começa um projeto para se contrapor a isso, né? Para se contrapor a uma visão do software proprietário. Ele cria o projeto GNU. A ideia do projeto GNU é ser um sistema operacional tipo Unix, né? Mas como o Unix tinha toda uma questão legal de nome da marca, de propriedade, ele vai chamar de GNU justamente usando aí um acrônimo hacker, né? Que é GNU não é Unix. Então, o que significa GNU é isso. GNU não é Unix. Tá? Que era para ser um sistema operacional similar ao Unix, mas totalmente baseado em free software. Tá? E aí ele começou com a parte de aplicações, e ele vai desenvolver o Emacs, que é um editor de texto relativamente poderoso, né, e cheio de macros, e que era muito usado para desenvolvimento. Vai desenvolver o compilador, uma série de bibliotecas. Acabou que havia um projeto para o kernel desse GNU, que seria o root, baseado em microkernel,
mas a história atropelou o root e o Linux acabou ocupando esse espaço, né? O kernel do Linux ocupou esse espaço e o Linux, né, incorporou as ferramentas do projeto GNU que estavam disponíveis, como compilador, bibliotecas, etc., o Emacs e uma série de outras ferramentas que não eram necessariamente desenvolvidas pela Fundação GNU. Uma outra coisa que devemos muito ao Stallman é o POSIX. O POSIX é um padrão para sistema operacional, né? O OS aí é justamente de Operating System, o X é de Exchange, e a ideia básica é definir um conjunto de chamadas de sistemas que um sistema operacional deveria ter para poder ser chamado de POSIX, e significa que se eu fizer um software para rodar num sistema operacional POSIX, se eu mudar para outro sistema operacional POSIX, também deve ser capaz de compilar e rodar lá. Então, se não me engano, por exemplo, o macOS ele possui certificação POSIX. Eu não tenho certeza se o Red Hat tem certificação POSIX, mas o fato é, o Linux é bastante aderente ao POSIX, mas ninguém acho que quis pagar o dinheiro que precisa para poder dizer que é certificado. Mas aí a filosofia básica é, dado que um SO é POSIX, tudo que for compilado nele pode ser compilado em outro SO POSIX também. Então, Solaris é POSIX, e tem outros aí que também são POSIX. Então, a ideia do POSIX é essa. Né? Ele batalhou muito por isso também. É para justamente garantir interoperabilidade. Né? Você poder fazer um software que rodasse em vários ambientes. O Eric, bom, tem as polêmicas com o Stallman, por exemplo, tem aquela questão do Epstein, se não me engano, o cara lá que aliciava menores para figurões, etc. E num dessas pontas desses escândalos envolve um top da inteligência artificial, um dos criadores, que é o Marvin Minsky. E o Stallman ele foi bastante malhado quando ele veio em defesa do Marvin Minsky, veio criticar o conceito de estupro, etc, etc. Então tem toda uma polêmica em cima dele. Ele ficou afastado da Free Software Foundation há um tempo. Depois ele retorna, né, e aí é bastante criticado. Teve algumas empresas que pararam de financiar quando ele voltou. Então, assim, tem toda uma polêmica. Do outro lado, nós temos o Raymond, né, defendendo a questão do open source software. E em 99, ele escreve aquele que é seu livro mais conhecido. Esse livro está disponível gratuitamente na internet, que é A Catedral e o Bazar. Né? Bom, não sei atualmente, mas existiam traduções dele disponíveis na época que eu li. E A Catedral e o Bazar, ele vai falar justamente sobre modelos de desenvolvimento de software. Que o modelo catedral é aquele que tem uma pessoa que manda, tem toda uma hierarquia para decidir o que é feito. Já no modelo bazar é tipo uma feira. Aí eu coloco uma coisinha aqui, outra aqui, e no máximo tem um vigilante ali que sai arrumando, organizando para as barracas não sair dos lugares e para as pessoas não atropelarem umas às outras. Então ele vai defender muito o modelo bazar, que era o predominante naquela época no desenvolvimento de software livre. Tá? Então ele vai falar que o código aberto ele propicia esse modelo, e esse modelo, na visão dele, é mais seguro. Tá? Ele também é criador do Jargon File, né, que é um dicionário de termos técnicos. Então, o conceito de hacker, não como um invasor, mas sim como um expert em tecnologia, é devido a ele. Né? Ele vai diferenciar o hacker do cracker, por exemplo. Não sei nas novas versões, mas nas versões iniciais era assim. E mais recentemente ele escreveu a arte da programação em Unix. Tá?
Bom, também tem as polêmicas envolvendo ele. Ele é um defensor do uso de armas, como vocês podem ver aí pela figura. É um libertariano, né? Ele se defende como libertariano. E eu lembro de um relato do professor Montserrat, na época que ele estava gerenciando a Tecnolivre, uma cooperativa de software livre aqui em Lavras, e ele foi comentar a experiência com o Raymond, e ele disse que o Raymond saiu no comunismo. Então, assim, não gostou porque era comunismo. Tá? O simples fato de ser uma cooperativa. Então, sim, são duas figuras polêmicas, mas que não dá para falar de software livre sem falar deles. E o software livre, ele tem um conceito por trás dele, que é uma crítica ao copyright, que é o copyleft. E o copyleft surgiu como uma brincadeira numa carta que um desenvolvedor, o Don Hopkins, né, ele mandou essa carta para o Stallman e mandou com uma série de tiradas, né, e uma delas foi copyleft, todos os direitos invertidos. Porque o que diz basicamente o copyright? O copyright diz, olha, você pode copiar diante de certas condições, mas a coisa pertence para mim. Então, você compra um livro, o livro físico te pertence, mas você não pode fazer cópias a menos que esteja escrito ali que você poderia copiá-lo. Então, geralmente, né, se você vai no Xerox, tem uma taxa lá que eles permitem que você tire cópia, mais do que isso é considerado uma infração, né, ao direito de cópia, ao copyright. No caso do copyleft, a ideia é inverter isso. Ao invés de garantir, de defender o produtor, você defende o usuário. Você pode copiar o quanto quiser. E quem produz, quem modifica, não pode impedir isso adiante. Né? Então, como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar por meio da licença de uso de software. Então, sabe quando você instala um software lá no Linux, no Windows, desculpa, e aí você está instalando e tem o termos de uso, e você vai lá clicando next, 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 finish, sem nem ler. Então, aquilo é a licença de uso, né, geralmente, que está sendo apresentada para você. No caso do software livre, geralmente a licença mais utilizada é a GPL, que antes era a GNU Public License, mas se tornou mais recentemente GNU General Public License. Isso para diferenciar da LGPL, que pode ser aplicada a bibliotecas. E a GPL, ela tem uma coisa que a Microsoft, durante muito tempo, bateu contra. Ela tem um efeito viral. A Microsoft, ela batia principalmente contra a GPL nas brigas dela com a comunidade de software livre, na época que ela brigava mais frequentemente com isso, com a comunidade. Atualmente, a Microsoft anda de mãos dadas com a comunidade, mas ela já teve uma postura mais agressiva, né, de inimiga. E a principal crítica da Microsoft era o efeito viral da GPL. Porque, por exemplo, quando a internet se popularizou, o TCP/IP se popularizou, a Microsoft tinha uma rede proprietária. E essa rede proprietária era baseada num protocolo dela lá, né? o SMB, o NetBIOS. E aí, o TCP/IP se popularizou. E tem a famosa frase, né, do Gates que esse negócio de internet não ia dar certo. Então, quando deu certo, o povo teve que correr atrás do prejuízo, inclusive a Microsoft. E ela teve que incorporar TCP/IP no Windows. Como é que ela fez isso? Ela pegou um código livre e incorporou no código do Windows.
as sockets do BSD. Só que o BSD, né, o BSD aí é uma licença da Universidade de Berkeley, ela tem uma licença que permitia que você podia usar aquele código dentro de um aplicativo proprietário, desde que você citasse. Falasse, ó, estou usando. Mas você não precisava mostrar essa alteração. Então, a parte de sockets, né, do Windows, a WinSockets, que é a forma como o TCP/IP é implementada no Windows, é derivada do BSD e Unix. E aí foi adaptada para o Windows. Ou seja, isso já é nativo ali do BSD e Unix, já é nativo no Linux. Então, não é à toa que o TCP/IP, né, não sei as versões mais atuais, mais recentes do Windows, mas não é à toa que em versões anteriores a rede, a internet em Linux é mais eficiente que a internet em Windows, porque foi adaptado. Então, a Microsoft não foi contra usar esse código BSD. Ela era contra usar código GPL, porque a GPL tinha uma restrição na licença que dizia o seguinte: você pode usar o código, você pode copiar o aplicativo, você tem direito a ver o código, você pode usar o programa para fazer remuneração, mas se você fizer uma alteração no código e distribuir aquela aplicação modificada para alguém, você tem que distribuir a sua alteração. Essa é a principal restrição da GPL, né? É a que tem o maior impacto. Então, eu posso pegar um programa GPL, fazer modificações nele, e eu estou usando aqui, e não preciso disponibilizar para ninguém. Exemplo de quem faz muito isso? Google. Durante um tempo, a Google foi muito criticada por isso. Porque ela pegava o Linux, pegava as coisas, modificava, mas ficava para ela. Como ela não distribuía, não estava infringindo a licença. E você só estava usando. Então, não é à toa que a Google criou o Summer of Code, que era justamente para estimular desenvolvimento de software livre. Foi uma forma que ela achou de retribuir a comunidade de uma forma indireta, sem precisar expor as alterações internas dela. Mais um exemplo de como isso funciona na prática. A D-Link, ela usou no roteador dela o código do Linux e fez modificações para aquele roteador. Ela disponibilizou essas modificações? Não. Resultado, um processo na justiça, porque ela estava distribuindo o software modificado. Ela fez uma modificação no kernel e estava distribuindo o software. Nesse caso, a D-Link perdeu e foi obrigada a disponibilizar o código-fonte daqueles roteadores. E aí não é à toa que logo surgiram concorrentes aí, como a TP-Link, né? Surgiu logo após isso, né? Em busca desse espaço, ou seja, aproveitando aí do código livre, do código disponibilizado. E isso aconteceu por quê? Porque a D-Link usou um código GPL, fez a modificação e distribuiu o programa modificado. Então, esse é o principal impacto da GPL. Ele é viral. Você modifica, ele precisa continuar a GPL. Então, esse efeito viral, ele às vezes faz surgir o que chamamos de forks. Uma comunidade começa a dar relutância em modificar umas coisas, o pessoal pega o código e faz uma modificação, põe um novo nome e tá de boa. Foi o que aconteceu com StarOffice, que era um nome comercial. Quando foi aberto totalmente como software livre, se tornou OpenOffice. Depois começaram a atrasar e o pessoal não foi para frente. Um grupo concorrente foi lá e criou o LibreOffice. O GCC, durante uma época, tinha o GCC e o EGCS, né, os compiladores da GNU.
E aí, depois de um certo tempo, o EGCS se tornou padrão e tomou o nome do GCC. Atualmente tem uma disputa parecida com os compiladores C e C++, porque você tem o LLVM, que é uma alternativa aí ao GNU por conta de algumas questões de implementação. E pode ser que continuem como 2 projetos separados, como pode ser que se mesclem novamente no futuro, como já aconteceu com o GCC e o EGCS. Tá? Então, esse efeito viral é muito interessante para a comunidade de software livre. Mas existem outras licenças mais permissivas, como a MIT, como a BSD, que tem um pouco daquele contexto de universidade que você pode usar o software e alterar e pôr num sistema proprietário, inclusive. A própria GNU tem a LGPL, que é para... Antes esse L era de library, mas atualmente ele pode ser usado não apenas para biblioteca, mas para outras coisas. O L passou a significar lesser, ou seja, é menos restritiva. Significa que aquele trecho pode ser incorporado em outro programa, desde que a biblioteca em si não seja modificada. Então, isso significa que você pode pegar uma biblioteca em software livre e usar dentro do seu programa proprietário, desde que você não modifique, né, o código da própria biblioteca. Bom, uma coisa que eu gosto de ressaltar, né, apesar que atualmente isso já é bem mais claro, mas antigamente havia muita dúvida a esse respeito, é que nenhuma licença tem restrição quanto à remuneração. Ou seja, você usa o GIMP? Beleza, você pode ganhar dinheiro com seus desenhos feitos no GIMP. Você usa o Gine no Linux para desenvolver sistemas? Beleza, os seus sistemas não precisam ser gratuitos. Inclusive, a própria Free Software Foundation vendia CD com os aplicativos de software livre, tá? Até porque a internet na época era muito lenta, então era mais barato você comprar, né, um pacote de aplicativos, seja por fita, depois por CD, né, pelo correio. Então, as condições da licença é para distribuição, ou seja, você está distribuindo o programa, você tem que também disponibilizar o código-fonte. Geralmente, essa é a principal restrição. Tá? Entre os exemplos bem-sucedidos de software livre, o mais conhecido, com certeza, é o Linux. E interessante que ele foi desenvolvido, né, sem maiores pretensões. Eu recomendo o livro do próprio Torvalds, o Just for Fun, ou Só por Prazer, né, em português, em que ele criou ali ele estava criando um aplicativo para conexão com a universidade. Daqui a pouco, aquele aplicativo ele resolveu colocar coisas de SO, foi estudando lá o livro de sistemas operacionais e foi colocando coisas do Linux. Daqui a pouco tinha um driver para acesso a disquete e ele, isso aqui já é um sistema operacional completo. Ele pediu para um colega disponibilizar aquilo como um sistema operacional. Eu não lembro qual o nome que ele sugeriu. O fato é que o colega não gostou do nome. E como quem criou era o Linus, né? Linus Torvalds. Esse colega pôs o nome no sistema de Linux. E aí o resto é história. É o SO mais usado em servidores atualmente. É a base do sistema operacional mais usado em dispositivos móveis atualmente, porque ele é a base do Android, né? Mas nós temos aí outros exemplos, como o Apache, que roda aí a maioria dos serviços web, mesmo os principais concorrentes, como o NGINX, por exemplo, também é software livre. Nós temos o VLC, tanto para computadores, e aí Linux, Windows, quanto para dispositivos móveis, que na minha opinião, é o melhor player para mídia.
né, para vídeo. Os principais navegadores são software livre, o Firefox, o Chromium. O Chromium é a base livre do Chrome. A Google pega o Chromium e adiciona algumas coisas proprietárias, como alguns plugins, etc. Mas a base ali é software livre, tanto que o Microsoft Edge atual é baseado no Chromium. O Brave é baseado no Chromium, né? Então, a base é toda ali de um único navegador. Bom, então, nessa primeira etapa, falamos aí sobre software livre. O que é software livre? E aí, nessa segunda, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento seguro. Para, na terceira etapa, juntar as duas coisas. E desenvolvimento seguro, eu estou falando aqui que não existe segurança 99%, porque 100% já é ilusão. Tá? Eu estou assumindo que não, nem 99%. Durante a pandemia, né, o que a gente teve? Um aumento das transações online. Isso ainda persiste e a tendência é só ampliar, então boa parte das pessoas que nunca tinham comprado pela internet, feito transações ou conversas pela internet, começaram a fazer isso. Isso trouxe um grande volume de pessoas para a internet, e isso trouxe, por outro lado, o iceberg um pouquinho mais para cima, né? A gente só estava vendo uma pontinha, ele deu uma subidinha, né? Eu peguei aqui algumas notícias, todas fresquinhas, todas deste ano. Então, nós temos aí questão ransomware sendo usado na guerra. Acho que isso aqui não faz nem 2 semanas, né? O vazamento de dados da Record. A Polícia Federal está fazendo estelionato, né, por fraude eletrônica, ou seja, pessoa aplicando golpes por meio da internet. E nós tivemos, acho que isso aqui faz uns 4 meses, o ataque hacker ao site do STF, que afetou lá a consulta de peças, né, a consulta dos processos judiciais. Então, assim, a internet era uma terra sem lei e isso só foi escancarado durante a pandemia. Porque a gente tem problemas de segurança em várias fontes. Nós temos as falhas humanas, ou seja, funcionários mal treinados, secretária que põe... Deixa eu pôr a senha aqui no adesivo, aqui na tela do computador. Não, embaixo do teclado. Vou pôr embaixo do teclado. Né? Então, ou seja, o descuido com a informação, com a informação sensível, ele é grande e a engenharia social ainda é um dos principais problemas em ataque de segurança. O quanto ainda tem de gente que cai em ataques, em golpes de WhatsApp, golpes por e-mail, né? Acredita que o link é verdadeiro, vai lá e põe senha num site falso. Acredita que a promoção é verdadeira e vai lá e enche de dados um site falso. Então, o problema humano é muito grande, mas como se não bastasse o problema humano, né, nós temos que não basta só treinamento, você tem que ter treinamento, acompanhamento, uma série de outras coisas. Nós ainda temos problemas nos protocolos. Quando o TCP/IP foi criado, e ele foi criado com o principal objetivo de compartilhar recursos, tá? Não acreditem na fake news de que foi criado por conta da guerra. Não, isso foi a ladainha que os cientistas contaram para o pessoal do Exército liberar o dinheiro.
Na verdade, o objetivo fundamental era: tinha um supercomputador na Universidade X, a Universidade Y queria poder acessar aquele supercomputador em tempos ociosos, por exemplo, para poder rodar as aplicações. Então, o acesso remoto foi a primeira aplicação pensada para a internet. E é engraçado que hoje é uma das menos usadas, né? SSH, geralmente só administrador que usa. Então, assim, é pouco... É subutilizado o acesso remoto, né? E foi o motivo lá, um dos principais motivos para a criação. E aí, o controle de acesso naquela época era quem podia acessar era quem tinha a chave da sala de terminais ou da sala do servidor. Então, você já tinha um controle de acesso poderosíssimo. Porque quem tinha aquela chave era bem controlado isso. Então, o TCP/IP foi criado nessa época, onde não se pensava naquilo para venda de coisas. Para vocês terem uma ideia, o e-mail foi criado porque os técnicos que estavam mantendo ali a internet começaram a criar um sistema de mensagem para poder, né, interagir, para ver problemas. Passou um professor, gostou daquilo, opa, eu quero isso é legal. E foi a primeira aplicação bomba, que não foi planejada. Então, o e-mail aí foi uma das primeiras grandes aplicações, né, da internet e não foi pensada, não estava prevista. Então, imagine web, imagine compras. Então, a internet ela teve que ser remendada em uma série de coisas. E, por exemplo, o IPv6, que resolve uma série de problemas de segurança, mas não todos, mas já é um grande avanço, ele ainda não é adotado na maioria dos pontos de acesso à internet. E olha quanto tempo já temos de IPv6, depois vocês verifiquem. É muito tempo. Por quê? Porque se eu tenho um roteador aqui funcionando e ele não suporta IPv6, por que eu vou trocar? Só para suportar? Então o mercado não vai fazer essa troca. Está funcionando. Os novos é que vão trocar. Então, os protocolos, eles têm esses problemas. São problemas intrínsecos, são falhas que existem dentro do protocolo, do próprio protocolo, e que alguns não vão ser resolvidos. Nós teríamos que jogar fora toda a internet, trocar todos os equipamentos para resolver boa parte deles. E isso não compensa. Mas, não bastasse essas falhas, nós temos falhas de software. Nós temos bugs, vulnerabilidades, sistemas mal desenvolvidos, cheio de falhas e que são exploradas, né? Então, a área de programação é muito atraente e atrai muita gente que muitas vezes não tem essa preocupação com a segurança. Mesmo grandes empresas só foram mostrar preocupação com segurança mais recentemente. A Microsoft, por exemplo, demorou muito para colocar, para pensar na questão de segurança. Só quando começou o marketing, né? Não, o Linux é muito seguro, o Linux é mais seguro. Só quando isso começou a bater muito na cabeça do mercado e ela viu que estava perdendo o cliente, ela começou a se preocupar com isso. Porque a segurança, ela traz alguns incômodos. Eu lembro de vários usuários do Windows 10 que trouxe uma série de coisas de segurança reclamando justamente disso. Porque está mais chato fazer instalação, está mais chato fazer isso, fazer aquilo. Justamente porque o sistema agora precisa confirmar uma série de coisas. Precisa que você esteja na conta de administrador para poder fazer certas alterações, que era um conceito que não existia no Windows 98, XP, por exemplo. E nós temos ainda algumas falhas de hardware que facilitam problemas, né? Falhas, inclusive, muitas vezes em chip, né, no processador. Tinha uma falha no Intel, foi o que? Início desse ano,
que para corrigir ela, o pessoal teve que desacelerar. Por exemplo, o Linux perdeu ali uma eficiência de 5%, se não me engano, por conta de uma verificação que precisava ser feita, senão o sistema estaria vulnerável. Então, nós temos várias falhas. E aí, como é que eu faço para desenvolver um sistema seguro? Isso é uma preocupação cada vez mais recente. Primeira tarefa. Quais são os riscos do meu sistema? Se eu estou desenvolvendo uma aplicação, quais são os riscos que eu tenho nessa aplicação? Vamos supor que eu estou fazendo um sistema que vai interagir produtores rurais de orgânicos com eventuais compradores. Eu vou cobrar uma taxa ali de 1% para manter a aplicação. E quais são os meus riscos? Como é que eu... Bom, supondo que você não faça a entrega, você tem que pensar no risco, inclusive, de alguém estar se passando por um produtor e ser uma pessoa mal intencionada. E aí você tem que pensar como é que você trata esse risco. Como é que, por exemplo, na sua licença de uso, você vai alertar o usuário para tomar determinados cuidados. Então, não é à toa que determinadas aplicações coloca lá um alerta para você, olha, toma cuidado com isso, porque parará, Vamos citar um exemplo, o Pokémon Go, por exemplo, e outras aplicações similares. Você entra nele e ele te põe um alerta, tome cuidado com as coisas ao redor, não incomode as pessoas, etc. Aquilo ali não está ali só por educação. Está ali para dizer, nós avisamos. Se você entrou numa zona perigosa, a culpa não é nossa. E eu lembro que isso aconteceu muito em 2016, quando o jogo foi lançado. Gente envolvendo em problemas por conta do jogo. Então, a primeira coisa que você faz ao desenvolver a aplicação é quais são os riscos? Aí eu vou fazer um sistema para aplicar provas. Quais que são os riscos? Bom, um aluno pode querer invadir o sistema para roubar as questões. Um aluno pode querer invadir o sistema para modificar a nota de um colega que ele não gosta, para pior. Ou de um colega que ele gosta, para melhor. Um professor que não é o que está aplicando a prova pode querer invadir o sistema para prejudicar um aluno que ele não gosta. Ou, por outro lado, para ajudar um aluno que é orientando dele. Então, assim, eu tenho que levantar os riscos, pensar em tudo que pode dar errado. Isso a gente chama de mapeamento de riscos. Existem várias formas de fazer esse mapeamento. A Microsoft tem uma, por exemplo, eu não me lembro a sigla, mas é só procurar lá, por mapeamento de riscos Microsoft. A WASP tem uma metodologia e outros textos têm outras metodologias. Indiferente a metodologia que você adote, quais são os riscos que você tem com aquela aplicação? E isso aqui é uma tarefa que é bom fazer em equipe. Fazer tipo um brainstorm para poder discutir e avaliar bem as falhas. E aí você viu as falhas? Quais são os riscos? Como é que você pode evitar esses riscos? Vamos pensar naquela aplicação que interligava produtor rural com comprador? Se eu colocar um chat no sistema, como é que eu vou evitar que eles negociem por fora e não me paguem a minha percentuagem, o meu percentual, vamos supor que eu cobre ali 5%, e eles façam um negócio por fora para não me pagar os 5%? Como é que eu garanto isso? Então, tem toda aí uma questão que precisa ser verificada de forma a minimizar os riscos, se não eliminá-los. Mas, então, a ideia é
mapeio os riscos, faço minha análise de riscos, e aí eu faço um planejamento de como vou evitar. Na sequência, usar boas técnicas de programação, né? Essas boas técnicas não garantem apenas qualidade do software, mas também segurança, né? Existe um mantra clássico de um texto clássico de desenvolvimento seguro. Aqueles que foram meus alunos já podem repetir aí, podem abrir o microfone e repetir o mantra, que já aprenderam comigo, ou podem colocar no chat. Aí eu não sei se tem ex-aluno dessa minha disciplina aí, mas esse mantra é bem simples. Valide todas as entradas. Valide todas as entradas. Valide todas as entradas. Simples e prático. Todas as suas entradas têm que ser validadas e verificadas, se são entradas válidas. SQL Injection, XSS Injection, não existiriam se o desenvolvedor validasse todas as entradas. Ou seja, você tem que verificar se suas entradas são válidas. Se o cara está colocando uma data que é válida para aquele sistema, se o cara está colocando um valor que é plausível. Então, verificar isso, você garante a integridade do sistema. E isso eu aprendi, uma série de outras técnicas, mas essa é, de certa maneira, a principal, num livro do David Wheeler. E a comunidade software livre, ela sempre disponibilizou material para configurar, para fazer as coisas. Então, existia uma série, né, os how-tos, que era como fazer tal coisa. Printing how-to, né? Então, você ia lá para descobrir como é que você configurava a impressora no Linux. Send e-mail how-to, você ia aprender a configurar o send e-mail. E o David Wheeler, né, um professor de computação, fez o Secure Programming How-To. Excelente leitura e que ensina uma série de técnicas de programação, tá? Incluindo, né, o valide suas entradas. Mas só isso não basta. Você precisa revisar o código e você precisa testar para ver se o código não tem vulnerabilidades. Você precisa fazer testes de segurança, por exemplo, jogando entradas inválidas para ver o que acontece. E aí a gente dá um grande agradecimento para o WASP, que foi uma organização que surgiu justamente para tentar fazer aplicações web mais seguras. Mas o material dela não serve só para web. Ele pode ser aplicado para uma série de outras coisas. Inclusive, mais recentemente, eles disponibilizaram algo na parte de mobile. Se não me engano, Mobile Testing Guide. É bem recente esse texto. Cabe ressaltar que, antes da WASP, a única coisa mais formal que existia sobre metodologias para desenvolvimento seguro era o livro do David Wheeler e alguns outros livros em inglês. 2, se não me engano. Ou seja, era muita pouca gente estudando metodologia de desenvolvimento seguro, e isso mostra um problema que está, inclusive, na formação. Né? A maioria dos alunos sendo formados hoje vem ainda pouca coisa na parte de segurança. Né? É muito pouco que é visto. Então, os desenvolvedores ainda não saem com essa preocupação. É o mercado que está acabando exigindo isso por conta dos problemas. Então, infelizmente, a formação ainda não é totalmente adequada. E o totalmente aí é eufemismo. Tá? Entre os materiais da WASP, aí sim a WASP vai sair uma série de guias, apesar do foco em web, como eu disse, dá para usar em uma série de outras coisas. Nós temos o Guia para Desenvolvimento Seguro de Aplicações, que foi o primeiro material. E, interessantemente, esse material parou na versão 2, eles estão fazendo a versão 3 há um bom tempo, mas não tem um PDF oficial ainda.
Então, o oficial é a versão 2. E isso, em parte, porque certas coisas que estavam nesse guia foram tiradas para outros guias, que é o guia, por exemplo, de modelo de maturidade. Então, eles foram evoluindo. Eles fizeram primeiro o guia de construção, depois o guia de teste, e aí, na sequência, guia de revisão, modelo de maturidade, ou seja, um processo de engenharia de software para garantir a qualidade de software, um padrão de verificação de segurança, ou seja, como é que um time de desenvolvedor pode, que nível que ele está. Então, eles têm essas métricas, inclusive, para avaliar equipes e etc. Né? Talvez o mais conhecido deles aí seja a Top 10 Vulnerabilities, ou seja, as vulnerabilidades top 10 do ano. Né? Eles sempre estão colocando as vulnerabilidades mais críticas. Mas eles têm toda uma série de materiais, de cursos, de treinamento, de grupos, né, que vocês podem aí se utilizar para melhorar a formação. E como eu disse, apesar de foco na web, mais 80% pode ser usado para qualquer tipo de aplicação. Bom, falei de software livre, falei de desenvolvimento seguro, aí vamos juntar as duas coisas. Né? O Raymond, em 99, ele criou a Lei de Linux, em homenagem ao Linus Torvalds, possivelmente baseado em alguma fala do Linus Torvalds em defesa do software livre no Linux. E a frase basicamente é: dados olhos suficiente, todos os erros são óbvios. Então, a ideia é, se um software tem muita gente olhando o código, os erros aparecem e são corrigidos com rapidez. Tá? Então, isso foi tomado como uma verdade no mundo de software livre, eu diria que até pouco recentemente, né? Isso funcionou muito bem. Né? O Linux, o Apache e várias outras aplicações similares haviam, assim, pessoal, aparecia um erro da Microsoft, um mês depois aparecia a correção. Aparecia um erro do Linux, no dia seguinte tinha uma correção. Então, assim, as correções de problemas no Linux, então não é que os erros não existiam, não é que os problemas não existiam, mas as correções eram feitas em tempo recorde. Por quê? Porque tinha muita gente olhando, muita gente, e um ali pintava já com um erro e outro já fazia a correção. Então, isso mostrava a importância de sempre manter um sistema, né, especialmente no mundo Linux, manter um sistema Linux atualizado, principalmente no que diz respeito às correções de segurança, as atualizações de segurança. Quando a gente fala atualizado, não é necessariamente os últimos recursos, mas sim aquelas atualizações para manter o sistema seguro. É a filosofia por detrás do Ubuntu LTS, por exemplo. Ele não se preocupa em trazer novas versões das aplicações, mas sim em trazer as correções para manter o sistema seguro. Tá? E isso, várias distribuições têm essa filosofia. Mas, né, isso foi... Mas não adianta ter muita gente usando o sistema se o modelo de desenvolvimento é meio catedral. E mesmo no software livre, nós temos gente desenvolvendo no modelo catedral. O Sendmail é um bom exemplo. Era tão cheio de falhas, tão cheio de peneira, que poucos administradores hoje usam o Sendmail. A maioria migrou para Postfix, né? O principal concorrente aí é o Postfix, mas tem o Exim e outras alternativas. Então, não basta ser software livre e ter muito usuário. Tem que ser software livre, ter muito usuário e ainda ter um modelo mais aberto para incorporação de recursos de segurança. Mas mesmo a aplicação com muitos olhos, né,
né? Podem ter falhas escondidas. Olha de quando essa notícia. Fresquinha. Tem uma falha de 2009 que estava lá, passeando pelo kernel de várias distribuições. Claro, teve uma correção em tempo recorde, mas enquanto isso não foi noticiado, muitas vezes é uma vulnerabilidade que alguém sabia, algum grupo de hackers sabia e manteve guardado lá para eles, por exemplo. Então, assim, né? E em dezembro ali de 2020, novembro, dezembro de 2021, nós tivemos o problema com o Log4j, né? Afetando, inclusive, os servidores do Minecraft. O que é o Log4j? Uma biblioteca do Apache, feita pela Apache, para fazer registro de eventos, fazer logs. Uma biblioteca em Java, então muito usada em servidores Java. Então, você ia fazer sua aplicação, precisava fazer log, você não desenvolvia uma biblioteca própria para log, você não desenvolvia lá Você usava uma biblioteca de terceiro, você usava o Log4j. Então, tem um monte de aplicações que usam o Log4j e foi descoberta uma vulnerabilidade que permitia execução de código remoto, ou seja, você conseguia remotamente executar código lá no servidor, facilitando intrusão e uma série de outras coisas. E a sua aplicação estava segura. Mas porque você usava o Log4j, você estava com problemas. Que era um componente que você usou no seu sistema. E acreditem, dezembro de 2021, ainda tem muito sistema vulnerável na internet usando versão desatualizada da Log4j. Versão que não corrigiu a falha de segurança. Então, a falha já foi corrigida, mas exigia que o pessoal atualizasse os seus servidores. Em alguns casos, precisava recompilar, fazer ajustes. Então, assim, eu lembro que a gente fez uma varredura na disciplina e achou sistemas com Log4j desatualizado. Então, o dito lá do Raymond, né, que dados olhos suficiente, todos os erros são óbvios, ele funfa, mas tem limitações. Tá? E aí? O que a gente faz nisso? Bom, na mesma época, e o Log4j foi um catalisador para isso, foi criada a Open Source Security Foundation. Ela é afiliada lá da Linux Foundation, que é uma fundação com várias empresas, IBM, por exemplo, eu me lembro, tem várias outras grandes, que aí definem os rumos do Linux, por exemplo. E eles criaram essa fundação para cuidar de segurança em programas de código aberto. Tá? É só gente pequena que está com interesse aí. Né? Um banquinho de esquina, uma empresa de tecnologia de esquina, né? Só gente pequena. Por quê? Porque, na realidade, todas essas empresas hoje, a parte essencial do negócio delas está rodando ali em software livre. A Microsoft, os servidores dela remotos, né, a Azure, se não me engano, tem Linux lá. Né? Ela parou de brigar contra o software livre e pôs na cabeça, não, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, se juntou ao time, né? E esses aí são os membros fundadores, os membros grandes, né? Mas outros se juntaram aí
né, como o GitLab, por exemplo. E a Intel. Então, assim, a preocupação aqui é, cada vez mais o software livre é fundamental para a TI, e a gente precisa cuidar, e o Log4j foi um estopim. Então, entre as coisas que tem disponíveis lá, por exemplo, tem um curso gratuito, tá? Que você pode fazer, inclusive, via EDX e receber a certificação. Então, você vai pagar, mas você pode fazer ele gratuitamente, tá? Na Linux Foundation. O conteúdo é o mesmo, os vídeos são os mesmos, as atividades são o mesmo, né? Então, você tem um treinamento em desenvolvimento de software seguro, entre outros recursos, entre outras ferramentas. Tá? E uma coisa muito interessante, olha quem é o instrutor do treinamento. Né? O David Wheeler, do Security Programming How To. Eu já verifiquei, eu não tive tempo ainda de fazer esse treinamento, até para me atualizar, mas muitas das coisas já é aquilo que eu falo na minha eletiva de metodologia para desenvolvimento seguro. Fica aí o anúncio, né, para quando ela vier a ser ofertada. E, como se diz, muito do programa do curso bate com a minha, com algumas diferenças. Por exemplo, eles têm uma parte lá que eles focam nessa questão do uso de componentes de terceiros. Bom, podemos resumir tudo o que foi falado aqui. O software livre, na minha opinião, ele é mais seguro que o software proprietário, porque é mais fácil corrigir as falhas, principalmente aqueles de maior uso. Mas você precisa tomar cuidado com qualquer tipo de software que você usa. E desenvolvimento precisa cada vez mais envolver segurança da informação como preocupação. Se você não faz mapeamento de risco, o seu software tem grande chance de estar inseguro. E cada vez mais o uso de componentes terceirizados, então aquele pacote de bibliotecas que você usa para fazer seu sistema, você tem que verificar, né, se não surgiram falhas, se não foram noticiadas falhas, para poder atualizar o seu sistema. É isso. Obrigado. Estou aberto aí para perguntas. Ok, Joaquim, te agradeço imensamente pela palestra, muito interessante. Você trouxe aí vários aspectos históricos sobre software livre, relevantes para o contexto da nossa disciplina, e ainda trouxe, né, alguns fatos, né, aí quentinhos, notícias quentinhas para a nossa atualização na questão de segurança da informação. Eu já pedi para o pessoal aí postar as questões no chat, eu vou abrir também um espaço para eles fazerem as perguntas, mas antes eu tenho as minhas aqui também, que eu fui anotando, conforme você falava aí. A primeira, Joaquim, é a seguinte, lá sobre a questão do software livre. Você comentou do caso lá do D-Link, né, que fez uso de um código GPL, fez modificações nele, mas não mostrou as modificações para a comunidade, né? E por conta disso ela foi processada. A minha pergunta, Joaquim, é a seguinte: como é que você detecta esse tipo de violação de licença, já que você não tem o código-fonte? É por meio de engenharia reversa? Você tem alguma ideia? Possivelmente foi engenharia reversa. Eles devem ter notado que estava rodando alguma versão modificada do Linux. E aí, no momento que confirmaram isso por meio de algum mecanismo, abriram o processo e a D-Link não teve como correr atrás. Então, assim, a grande questão, na verdade, eu acho que a D-Link até não fez questão de esconder que estava usando o Linux. Ela achou que, por ser um software que estava usado ali no equipamento, isso não consistiria a distribuição de software. E não foi o que foi. Ou seja, ela estava distribuindo um software
e não estava disponibilizando o código-fonte. Uma outra coisa aí, esses roteadores, em geral, tem o pessoal que desenvolve os firmwares alternativos, né? O OpenWRT e tinha o DDWRT antes. E eu, por exemplo, antes do meu roteador atual, que é da empresa, o anterior, eu usava o firmware modificado. Então, muito possivelmente, eles fizeram alguma engenharia reversa e devem ter descoberto mecanismos que não tinha como negar. Uhum. A segunda questão, que ainda sobre essa primeira parte do software livre, é mais um comentário. Eu achei interessante lá o caso do Stallman com driver de impressora, e aí praticamente 40 anos depois, acontece as mesmas coisas ainda. Por exemplo, comigo, eu precisava do driver daqueles projetores da Epson para o Linux, que eu não conseguia conectar com USB. E não tem, lá no site da fabricante não tem. Aí eu mandei um e-mail para eles. Falei assim, olha, vocês poderiam desenvolver, né, um driver para o Linux. A resposta foi assim, ó, muito obrigado pela sugestão. E até hoje, nada, né? Eu não cheguei a pedir o código-fonte, mas eu gostei da ideia. Eu acho que eu vou arriscar. O não eu já tenho, né? O Stallman fez isso naquela época. Falou, ó, me manda... Porque na época era comum, uma prática bem comum. Eu acho que sua chance de não é bem maior que a do Stallman, porque na época era mais comum liberar o driver. Uhum. Era tido como um conhecimento necessário para fazer o uso adequado do sistema. Uhum. Porque, como eu disse, o cara não vendia o software, vendia o equipamento e o software estava ali só para poder usar o equipamento. Tem uma máxima, né, que o software nasceu livre, né? É como você falou, ele era distribuído, né, junto com o hardware, né? Não tinha essa... Era uma arte secundária, né, na época. Isso. Tem mais duas perguntas aqui, o Lucas já colocou uma no chat também, eu vou fazer ela depois. Agora, caminhando mais para a área de segurança. No software livre, Joaquim, ele te permite, né, examinar o código-fonte, e isso traz um certo controle em termos de segurança, garantia da privacidade do usuário, porque você pode examinar e ver o que está acontecendo ali debaixo do capô. Mas, por outro lado, você tem também a questão que, ao ter acesso ao código-fonte, né, você pode, um hacker pode identificar vulnerabilidades ali, explorá-las de forma secreta, ou até mesmo alterar o código de fonte e distribuir pacotes maliciosos aí na internet. A minha pergunta é, como é que você vê essa controvérsia aí, se que é uma controvérsia, né? De você ter o código aberto, por um lado é bom, mas por outro lado também traz esses... Então, é a questão da lei de Linus. É exatamente isso. A ideia era... E isso valia enquanto os sistemas não estavam muito grandes. Como os sistemas aumentaram muito o número de linhas de códigos. Imagina aí o Linux, né? Só recentemente o Linux, foi mês passado, saiu a determinação que não vai mais rodar em 486. Nossa. Então, você imagina um monte de código legado. Sim. De código só para rodar em 486, e acho que faz 2 anos que parou de rodar em 386. Uhum. Então, você começa a aumentar muito a complexidade, e isso complica a lei de Linus. Mas até uns tempos atrás, a lei de Linus aplicava bem. Uhum. A ideia é, mesmo que o hacker consiga ver, o hacker mal intencionado consiga ver, outras pessoas bem intencionadas vão ver aquele problema e vão, mesmo que não consigam corrigir, vão avisar. Uhum. E isso funcionou muito bem, mas você vê que, por exemplo, essa falha do Linux aí de 10 anos atrás passou despercebida. Então, assim, sim, esse potencial problema acontece, mas eu diria que ele ainda é menor que no software proprietário, onde o hacker pode saber disso por engenharia reversa, por código disponibilizado conseguido de forma indevida. Você vê aí, qual foi o sistema aí?
Teve um jogo grande que eles colocaram o código no torrent recentemente, invadiram a desenvolvedora, não lembro. Uhum. Mas, enfim. E que você não sabe se o próprio desenvolvedor fez maracutaia. Vou citar um exemplo. A antiga Borland, acho que a maioria dos alunos aqui não sabem o que é esse nome. Atualmente, acho que quem gerencia os sistemas deles é a Embarcadero, se não me engano. Uhum. Então, mas a Borland era uma grande fabricante de compiladores, etc., ambientes para desenvolvimento. Borland Turbo C++, Borland Pascal, o Delphi. E ela tinha um banco de dados não tão parrudo quanto um Oracle, mas significativamente melhor que um Access, que era um Interbase. Uhum. E aí eles liberaram o Interbase, numa época aí, teve um movimento grande de várias empresas para software livre, o Interbase nunca foi muito forte da Borland. O Delphi era uma grande plataforma, e o Delphi fazia as aplicações em Interbase. Uhum. Então, assim, eles precisavam do Interbase, mas o Interbase, como em si, não era um produto. Então, ela fez o que muita gente na época fazia. Vamos liberar o código-fonte, a gente recebe contribuições, continua com o nosso produto melhorado e distribui a força de trabalho. O que o pessoal descobriu no Interbase? Uma senha, como fala? Uma senha mestra. Ixi. Todo o sistema que nem os desenvolvedores atuais da Borland naquela época tinham noção. Tinha uma senha mestra para acesso a qualquer servidor Interbase. Não. E aí, só para completar, né, a Borland depois tirou a licença do Interbase de ser software livre. Só que como ela já havia disponibilizado o código, o que o pessoal fez? Beleza, o nome Interbase é seu, mas o código já é da comunidade. Fez Uhum. um fork, Uhum. criou o Firebird, Uhum. que é um servidor SQL ainda disponível aí. É uma alternativa. É um sistema intermediário entre um PostgreSQL e um MariaDB, por exemplo. Legal. A minha última questão aqui, ainda sobre segurança, tem a ver com senhas, né? Você comentou aí daquela pessoa que anota a senha, cola no monitor e tal. A minha pergunta é a seguinte: quando você cria uma senha forte, né, mas ela acaba sendo difícil de memorizar, a pessoa às vezes procura escrever, anotar, colocar embaixo do teclado. Por outro lado, criar uma senha fraca, quando o sistema permite, também não é uma boa ideia, né? Então, assim, que dica que você dá para poder o usuário criar uma senha forte ao mesmo tempo que seja fácil dele memorizar? Para ele não ter que ficar anotando, né, no papel. Bom, eu acho que hoje uma grande dica, é uma dica que eu ainda não me habituei tanto a usar. Bom, eu uso, mas eu não uso na ferramenta que eu gosto. Aí eu confesso que eu preciso migrar para uma ferramenta independente. Mas a primeira dica é: use um sistema de gerenciador de senhas. Algo que tem uma senha mestra e você, a partir dela, consegue ter a senha dos vários sistemas. Por que eu estou falando essa dica? Porque o problema é que você não tem um só sistema. E mesmo que você tenha uma senha forte, fácil de lembrar, a possibilidade de algum desses sistemas estar vulnerável. Então, eu hoje tenho senhas fracas em alguns sistemas. Vira e mexe, eu saio nos sistemas corrigindo. São sistemas que eu não uso com frequência, mas que eu já entrei, que está lá com uma senha velha. E aí, qual que é o problema aí, né?
o sistema foi invadido, um desses sistemas foi invadido e ele não armazenava a senha de forma legal. Então, o resultado é a senha ficou vulnerável. Então, por isso que eu recomendo, uma primeira recomendação é usar um gerenciador de senha. Tem vários, né? Citaram 2 aí no chat. Eu até não conheço esses 2. Eu uso, no Linux eu uso um, é o KeepS, né? Mantenha a senha, né? Tem uma alternativa dele para Android e dá para usar um arquivo no Drive, por exemplo. E aí ele te pede uma senha para você acessar o arquivo de dados. Você pode ter vários arquivos de dados, cada um com uma senha diferente, e ele criptografa esses arquivos de dados com uma criptografia forte, ou seja, só você digitar na senha para ter acesso ao banco de senhas. Né? Eu, preguiçosamente, ainda estou usando o gerenciador de senha do Chromium e do Firefox. Mas eu confesso que não me sinto muito bem em deixar para eles cuidarem, especialmente no caso do Chromium. Né? Então, a minha tendência é migrar para um sistema de gerenciamento de senhas que eu consiga integrar tanto em Linux quanto em Android. Então, essa é a minha primeira dica. Se você resolve isso, você consegue usar um sistema que cria senhas automaticamente, e aí você não tem que lembrar, está lá no sistema de gerenciador. Uhum. Mas, de qualquer forma, para você acessar o gerenciador, você tem que ter uma senha. Uhum. Então, precisa ter uma boa senha. Minha dica para fazer essa boa senha é algo que seja fácil de você lembrar, mas seja difícil para outra pessoa, e que, ao mesmo tempo, né, seja difícil de calcular. Então, você pensa numa frase sem sentido, mas que te dá, que para você tem algum significado, porque está em algum evento. O cavalo subiu no telhado. Pensa nessa frase. Faz algumas misturas do tipo, troca o O do cavalo por o O por um 0, troca algum A por arroba, por exemplo, algum L por 1, põe algum símbolo especial, e você tem uma boa senha. Mas é algo que... Então, assim, minha dica é, use uma frase mal formulada, não precisa ter sujeito, predicado, tá? Que, para você, tem algum significado e faça modificações em cima dela. Use isso para ser uma senha mestre. Uhum. E aí, no seu sistema, tenha um bom gerenciador de senhas. Uhum. Essa é a minha dica atual. Ótimo. Pessoal, então, vou fazer a pergunta aqui do Lucas agora. Se mais alguém tiver perguntas, tá? Pode colocar aí. Se quiser também abrir o microfone, fica à vontade. O Lucas, ele pergunta assim, boa noite, Joaquim, obrigado pela palestra. Queria saber da sua visão pessoal a respeito do cenário do software livre e código aberto no Brasil atual. Então, eu confesso até que a comunidade já esteve mais presente no passado. Você tinha uma movimentação muito forte no SERPRO, por exemplo, tinha a questão do Fórum Internacional de Software Livre, mas uma grande coisa que aconteceu é o software livre ele foi engolido pelo mercado. Se antes era uma coisa mais de um movimento mais ativista, do pessoal defendendo liberdade, etc., hoje ele virou um instrumento do mercado. Então, assim, você tem tanto gente desenvolvendo software livre, como usando software livre, em vários locais, e isso ficou transparente. É transparente no sentido de que isso não é noticiado, mas está lá.
Você tem o pessoal que é contratado para desenvolver software livre, mas você não vê a proposta de trabalho, a descrição com isso. Então, por exemplo, um desenvolvedor na IBM, grandes chances dele estar desenvolvendo software livre. Por quê? Porque ele está desenvolvendo alguma coisa para o Linux, por exemplo, rodar mais rápido nos servidores da IBM. Ou para o Apache rodar mais rápido no servidor da IBM. Ele está desenvolvendo software livre, mas isso não aparece lá na descrição do trabalho dele. Tinha uma época que isso tinha uma coisa mais romantizada e isso até aparecia mais. Mas é como eu disse, o mercado engoliu e não faz hoje até muita diferença. Então, você tem muita gente que desenvolve em software livre justamente com essa filosofia de eu não ganho, não é com o software em si, mas sim com os serviços. Né? Eu mesmo já cheguei de fazer ofertas de um sistema que era para ser desenvolvido, mas aí questões de contrato com UFLA, etc., porque tem uma burocracia danada, o pessoal preferiu não ir à frente, enfim. Mas a gente sugeriu para a empresa que estava querendo um modelo de desenvolvimento baseado em software livre. Né? Ou seja, o sistema poderia depois ser modificado por terceiros, etc. Então, isso era até uma forma de fugir de uma restrição, né, na questão de direitos do código. Então, facilitava alguns aspectos legais. Então, assim, é ainda uma boa opção para alguns sistemas, quando aquele sistema, por exemplo, é uma ferramenta, não é a essência. Muitas vezes você vende a customização, o treinamento, etc. Então, para que deixar o código fechado? Põe ali, vai aparecer algum maluco que vai usar, vai instalar para si próprio, e vai achar alguma falha, vai fazer alguma melhoria e você vai colher esse fruto. Uhum. Então, assim, o mercado hoje ele está mais transparente no sentido de que ele não usa o termo software livre. Mas é aquilo que eu disse, a própria Microsoft, ela deixou de bater de frente com a comunidade software livre e viu que não valia a pena. Então, você tem lá hoje um micro Ubuntu dentro do Windows, né? É o Windows WSL, Windows Subsystem for Linux, uma coisa assim. Uhum. Então, você tem muito mais gente desenvolvendo software livre hoje do que antigamente, só que isso não é tão noticiado como software livre. Não sei aí se eu consegui responder. Uhum. Acredito. Quer falar alguma coisa, Lucas? Oi, tá bom? Ok. Estava acho o microfone. Mas é que fez lembrar um caso, né? De que fala que é transparente no seu uso, mas não chega a ser noticiado. Que não pareceu fez tanta diferença ou noticiar a respeito de que, por exemplo, quem fez a implementação do Pix no Brasil para o Banco Central foi um serviço prestado pela empresa da White Hat Enterprise. Então, tipo, muito provavelmente deve ter software livre rodando por trás dos servidores que não tem o Pix no Banco Central e tal, mas, tipo, não parece algo tão relevante assim para ser noticiado aos montes. Eu não consegui ouvir o seu áudio muito bem, a parte final principalmente, Lucas. Mas a ideia, o que eu estou falando, a ideia básica é o mercado hoje de servidores, né, ele é extremamente focado,
aqui não é nem a questão do Linux, dá para ser mais preciso, não é nem software livre, dá para ser mais preciso. É Linux, né? A maioria dos servidores que você aluga, que você contrata, cloud, etc., são baseados, em sua grande maioria, em Linux, né, para disponibilização de serviços. Você ainda tem um ou outro usando um Windows Server, mas a grande maioria dos servidores, ou seja, o mundo servidor, o mundo que mantém a internet, é Linux. O que eu estou falando esse uso do software livre, ele se tornou transparente no sentido de que o pessoal não fica mais, é software livre, né? Acabou que se tornou tão incorporado, já é algo do mercado, né, que o Linux, ele basicamente só não tomou o desktop, mas os servidores e os remotos e os móveis, ele está ali. O Android é um software livre. Então, ele você não fica falando isso. O pessoal falou Android e já está ali. Então, quando eu quero dizer transparente, eu quero dizer nesse sentido, que o termo software livre, ele passa a ser isento, meio que não é vantagem nem desvantagem, é uma característica do sistema. Então, o que eu quero dizer é, há uns 6, 8 anos atrás, uns 8 anos atrás, eu tenho que lembrar que a pandemia, eu ainda não assimilei a pandemia. A pandemia não existe, 2020 e 2021 não existiram. Né? Mas o fato há uns 8 anos atrás, você tinha gente que no anúncio de emprego colocava que era para trabalhar com software livre. E isso hoje não é mais tão frequente quanto antes. Né? Não vou dizer que não tenha, mas não é usual. Então, passou a ser algo natural ali para o sistema, para o mercado, o software livre. Ele hoje não tem uma resistência que teve há 10 anos atrás. Tinha empresa que era contra o software livre, por conta daquela questão, por exemplo, que o Paulo comentava. Não, mas se está livre ali, o cara pode olhar só para fazer... Tinha essa argumentação. Essa argumentação há 10 anos era forte. E aí, obviamente, você usava a lei de Linus para rebater, mas tinha muita empresa que era contrária e tinha até disputa política a respeito disso. Então, joia. Muito obrigado, Joaquim. Ótimo, isso aí, pessoal. Queria agradecer a participação de todos, agradecer novamente ao professor Joaquim pelo seu tempo, por compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui. Eu acho que foi um tempo muito produtivo para todos e espero que a gente possa ter outras oportunidades, Joaquim, como essas. Estou à disposição. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.